paz seja em casa de vocês. Meu nome é Paulo, faço parte da oração Som da Comunidade Nossa Glória, Santo Antônio Jesus, também que eu para refletir no Evangelho de Lucas 9, de 7 a 9. O Senhor esteja conosco, que está no meio de nós, para a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo. Por alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha reaparecido, outros ainda que os antigos profetas tinham ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos que os irmãos, a palavra de hoje de Lucas 9, de 7 a 9, vem nos falar de Herodes. Esse é rei, né? Ele era um homem muito influente naquela região, e ele, sabendo, né, que existia alguém com a sabedoria que Jesus tinha, então Herodes, ele procurava querer ver Jesus, porque quando ele ouviu falar que Jesus falava igual a João Batista, então ele ficou curioso para poder compreender, porque ele achava que Jesus poderia ser o próprio João, já que ele tinha mandado matar João. Então ele ficou preocupado em querer saber quem era este homem que falava igual a João, porque Herodes, ele mandou matar Jesus, não porque ele quisesse realmente. A questão foi que ele prometeu para Herodíades, no caso a filha de Herodíades, dançou para ele, e ele prometeu fazer tudo aquilo que ela pedisse. Então ele pegou e entregou João para ser crucificado, ou para ser degolado, né? Assim, né? Ele foi decapitado. Então João foi morto porque Herodes foi fraco. Ele sucumbiu aos prazeres da carne, porque aquela jovem dançou para ele, e ele foi lá e prometeu para ela tudo que ela pedisse, ele daria. E ela pediu a cabeça de João e ele entregou. E ele ficou ali perplexo em saber achar, né, que João teria retornado. Então ele ficou com aquela curiosidade de querer ver João Batista e ver Jesus. Aqui não relata se ele teve esse encontro, mas possivelmente ele não teve esse encontro. Mas o que mostra que as palavras que João falava tocavam ele. Então, realmente, ele poderia ter se convertido com as palavras de João. Então, provavelmente ele queria realmente ouvir aquelas palavras, que eram palavras duras, mas eram palavras que orientavam. O Senhor nos fala, às vezes, palavras duras, mas ele fala para nos orientar. Eu tenho certeza que esse Herodes, ele desejava continuar ouvindo as palavras de João, mesmo sendo palavras duras, mas são palavras que orientam. A palavra do Senhor, mesmo sendo dura, mas aquilo ali não fere nosso coração. Por mais dura que a palavra de Jesus seja, não fere o nosso coração, nos dá até um refrigério. E Herodes, eu tenho certeza que as palavras de João, mesmo sendo duras, ele não matou João pelas palavras que João falava com ele, mas sim porque ele se deixou ser seduzido pelas palavras da filha de Herodíades. Então, meus queridos irmãos, mesmo que a palavra do Senhor seja dura para conosco, mas que nós possamos acolhê-la, e não nos ofender quando o Senhor nos fala uma palavra dura, e sim nos alegrar por ser merecedores do Senhor se preocupar conosco. Que Deus pode estar com nós, em nome de Jesus. Amém.